Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a ponte retificadora KB-PC5010. Resolvi falar sobre essa ponte agora porque eu queria aproveitar já a minha aranha que havia sido montada. Como esse cara aqui conduz próximo de 18 amperes, eu quis colocar a ponte para conduzir essa corrente e analisarmos o funcionamento da ponte e a dissipação. Hoje eu vou focar mais na ponte retificadora em si, não vou falar tanto sobre o transistor. Quem quiser ver o transistor funcionando, como ele conduz a dissipação do transistor, pode dar uma olhada no vídeo anterior que eu explico sobre o TIP 35. Eu vou mostrar pelo método convencional como a corrente flui aqui no meu circuito. A corrente vai sair aqui do polo positivo pelo método convencional, vai passar aqui pelo fusível, esse diodo aqui de cima ele estará polarizado diretamente e a corrente virá pela lâmpada. Quando o transistor estiver acionado, passará pelo transistor. Desse ponto aqui, no meu circuito, está ligado no lado de cá. Esse diodo aqui estará polarizado diretamente aqui para a corrente e a corrente volta para o polo negativo da bateria. Esse é o caminho pelo qual a corrente circulará pelo circuito. Ok. Antes de começar a mostrar o datasheet da ponte retificadora, eu gostaria de falar sobre essa fórmula. Potência é igual a tensão vezes corrente, dada em watts. Quase todos conhecemos essa fórmula. Por que eu deixei essa fórmula em evidência aqui? Porque nós lembramos dessa fórmula quando nós falamos de lâmpada, quando nós falamos de transistor, quando nós falamos de resistores, mas nós esquecemos que ponte retificadora também se aplica essa fórmula. Por que você está dizendo isso? Simples. Se eu tenho uma queda de tensão de aproximadamente 1 volt nesse diodo e nesse diodo, e eu tenho uma corrente que circula pelo meu circuito aqui de 20 amperes, a potência em cada diodo será de 20 watts. Se você pegar o encapsulamento inteiro, ele vai dissipar mais potência do que o transistor. Ela precisa de dissipador, da mesma forma que o transistor precisa de dissipador. Então nós temos que analisar a polarização da ponte, analisar a potência dissipada em cada diodo, e em função do encapsulamento, nós temos que calcular o dissipador para essa ponte também. Caso contrário, ela não irá conduzir a corrente que nós esperamos que ela conduza. Vamos dar uma olhada agora no datasheet desse componente aqui. Bom, nesse primeiro momento, eu tenho, na verdade, o datasheet da ponte de 35 amperes. Tá aqui, ó, máxima corrente direta, média, né, corrente direta, 35 amperes. Veja que é a máxima média. Por que ele fala máxima média? Porque no caso, quando você tem uma tensão AC, você vai levar em consideração o valor RMS. Agora, eu quero que vocês deem uma olhada neste valor aqui. Isso aqui é a resistência térmica da junção para o ambiente quando você está com a ponte retificadora sem dissipador. Então, se você tiver 20 amperes pelo seu circuito com uma queda de tensão, vamos arredondar aqui e deixar 1 volt, você vai ter 20 watts de dissipação. Se você fazer a multiplicação aqui, você vai ter na sua ponte, na junção, sem dissipador, 200 graus. Porque ele vai variar 10 graus para cada watt que você utilizar. Essa é a fórmula. Aqui está faltando, provavelmente faltando o W aqui, de watt. E ele tem uma resistência térmica do junção para o case de 1,5. Isso aqui foi estabelecido usando um dissipador de 19 centímetros por 9 centímetros e 11,1 centímetros de altura. Como queira aqui estabelecer a ordem aqui desse sólido. Isso aqui ele está usando aquele dissipador, esse feed plate, aquele dissipador que parece dissipadores de carro, que tem aquelas lâminas de alumínio bem fininha. Tá? Então olha o tamanho do dissipador que ele usou para fazer esses testes aqui, para chegar nessas conclusões. Agora vamos aqui descendo aqui e chegar na curva de temperatura. Agora nós vamos falar sobre essa curva aqui. O que diz essa curva? Ele diz o seguinte, que a ponte consegue conduzir 35 amperes caso no case tenha uma temperatura de 50 graus. Se nós tivermos uma temperatura de 100 graus no case, ele vai conseguir passar aqui por ela próximo de
de 17,5 amperes. Nós temos lá, na verdade, uma ponte de 50 amperes. Então eu vou abrir agora o datasheet da ponte de 50 amperes. Por que eu abri o datasheet primeiro da de 35? Porque essa aqui dá a relação da térmica da junção para o ambiente. O datasheet de 50 amperes não dá. Porque geralmente esses valores são altos, então eles acabam nem mostrando esse valor aqui. Porque para uma corrente alta, aquele valor de 10 graus por watt, você não vai conseguir extrair quase nada de corrente da ponte. Então aqui, ó, a resistência térmica junção case é um pouco maior. Então isso significa que na junção a temperatura ainda vai ser maior. Tá? Então a gente vai usar esses valores aqui para fazer algumas contas. De novo, a mesma curva de temperatura no case sobre a média da corrente. Aqui diz que 50 graus a gente consegue tirar 50 amperes da ponte. 100 graus a gente consegue mais ou menos 25 amperes. Bom, esse gráfico aqui diz pra gente qual é a corrente de pico que eu posso ter, quantidades de picos dentro de um ciclo de 60 Hz. Se em um tempo de 8,3 milissegundos eu tiver um pico de corrente, eu posso drenar até 40 amperes nesse pico. Eu tenho que levar em conta também esse pico para calcular, somar esse pico na potência média da ponte. Eu não posso ultrapassar o limite da ponte. Tá? Se eu tiver 2 picos de corrente em 8,3 milissegundos, a quantidade de corrente que eu consigo tirar é menor. E assim por diante. É isso que diz essa curva aqui. Com os valores em mente aqui de temperatura para a corrente, a resistência térmica da ponte e a tensão direta do diodo, vamos tentar calcular qual seria o dissipador necessário para a gente conseguir extrair, que no caso ali seria aproximadamente 40 watts. Esse aqui, como na última vez, esse aqui é o resultado dos testes práticos que eu fiz daquele circuito. Após meia hora eu tentei medir a temperatura naquela parte preta da ponte do diodo. Tá? Eu cheguei a uma temperatura aqui de indireta na carcaça do transistor, algo próximo de 47 graus, 50 graus. A tensão verificada no meu transistor de chaveamento foi 55 graus. E aqui eu tenho as tensões e correntes que estavam passando pelo meu transistor. Por que próximo? Porque no transistor passou uma corrente menor do que nos diodos. Aqui eu tenho uma tensão coletor-emissor de 0,765 com uma corrente aproximada de 17 amperes, que deu uma potência aqui de 13 watts. Uma tensão de 1,63 na base emissor e uma corrente perto de 1,8 amperes, uma potência de 2,9 watts. Então eu tenho aqui, somando essas duas potências no transistor funcionando como chave, algo próximo de 16 watts. Eu já tinha essa tabela do circuito anterior, eu sei que a resistência térmica da junção do case do transistor é 1 grau por watt. Eu já tinha calculado a resistência entre a fixação do transistor e o dissipador de mais ou menos 0,6. O meu dissipador tinha uma resistência térmica perto de 1,2 graus por watts. A temperatura máxima do transistor 150 graus. E com a potência dissipada que eu calculei aqui em cima, eu tenho esses valores de temperatura na junção do transistor, carcaça do transistor e o dissipador. Ok. Este aqui é um dissipador. Eu coloquei este chip em outro dissipador para isolarmos os circuitos térmicos. E na minha ponte, o que eu calculei? Vamos lá. A resistência térmica, esse valor aqui eu tirei, acabei de mostrar para vocês no datasheet, 2 graus por watt. Essa aqui seria a resistência térmica aproximada da minha ponte, de 10 graus por watt. Eu não tenho a ideia de qual seria o valor de resistência térmica da fixação da ponte no meu dissipador. Só para efeito de teste eu mantive os mesmos 0,6 graus por watt. Esse valor pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor. Eu não tenho uma ideia aproximada, tá? O valor dessa resistência térmica desse outro dissipador havia estimado alguma coisa parecida do circuito que eu fiz anteriormente, dos testes que eu fiz com o transistor. Ok? A temperatura máxima de funcionamento
da ponte é 150 graus, a temperatura ambiente do meu teste foi 25 graus e a potência que eu calculei em cima de cada diodo é de aproximadamente 19,48 watts. De onde que eu tirei essa potência? Eu medi a queda de tensão nos diodos. A queda de tensão nos diodos estava de 2 volts. Então, creio eu que os diodos são muito parecidos, cada um estava com uma queda de tensão próxima de 1 volt. A corrente que passa pelo meu transistor é de 18,8 amperes, que eu somei a corrente do coletor mais a corrente da base, essa é a corrente que sai no emissor. E eu tenho mais a corrente do resistor de pull-down para desligar o meu transistor quando eu mudo a chave de 0,68. Esses valores eu medi, esse valor aqui vai ficar bem claro no vídeo prático, e esses outros valores aqui eu fui medindo a parte, não mostrei no vídeo, tá? E alguns eu fiz o cálculo. Então a potência que eu tenho em cada diodo, levando em consideração que a minha queda de tensão é de 1 volt, posso calcular a potência multiplicando a tensão pela corrente e eu vou ter a minha potência dissipada, que neste caso aqui é a mesma da corrente. Tá? Neste caso aqui. Por isso que eu fiz a multiplicação aqui, mesmo sabendo que era 1. Então cada diodo vai dissipar próximo de 20 watts. Novamente, esses valores estão precisos 100%? Não. A carcaça da ponte ela é muito porosa, então o contato metal com metal é menor. E por isso tem que colocar mais pasta térmica para tentar transferir melhor essa potência térmica aí de um material para o outro. Mas eu estimei próximo de 0,6 e eu vou manter aqui o valor que eu calculei. Nesse caso aqui são 2 diodos que estão ligados na mesma carcaça. Para calcular a potência dissipada pela ponte, eu tenho que levar em consideração que eu tenho 2 fontes de potência diferentes no mesmo encapsulamento. Então eu tenho que calcular isso aqui individualmente, somar com o valor da temperatura ambiente para ter esse resultado aqui. Eu vou mostrar de forma mais clara esses valores na simulação térmica em um circuito elétrico. A temperatura que eu cheguei, que eu estimei na carcaça, próximo de 99 graus. A temperatura que eu medi na prática foi em 104 graus. Eu tenho provavelmente erros aqui na medida desse cara aqui. Essa temperatura pode ser um pouquinho maior ou pode ser até um pouco menor. Nas minhas contas aqui, como eu disse, eu não tenho o valor aproximado desse cara aqui. Até é uma forma de depois a gente replicar esse mesmo circuito com uma outra potência e aí eu consigo estimar esse valor aqui de forma mais adequada. Mas eu não estou preocupado com isso. O valor que eu cheguei aqui é algo próximo de 100 graus, por isso que eu pedi para vocês lembrarem daquele valor de 100 graus e ver a quantidade de corrente que consigo conduzir. Então vocês verão que o meu dissipador é grande, é um dissipador grande, tem uma resistência térmica de 1,3 graus por watt e mesmo assim a temperatura na carcaça chegou próxima de 100 graus. Agora vamos voltar no datasheet do componente e ver em 100 graus com dissipador qual é a corrente que eu consigo conduzir. Então eu consigo conduzir próximo de 25 amperes. Mas veja que eu estou quase já no limite térmico do componente aqui. Qual é a temperatura de junção estimada no circuito que eu montei? Está próximo de 140 graus. Que se a temperatura ambiente fosse maior que 25 graus, por exemplo, 40 graus, provavelmente eu teria queimado já a ponte no circuito que eu montei. Por isso que eu enfatizo, é um circuito de teste, circuito de limites para a gente testar o funcionamento do componente. Só não monta esse circuito na prática desse jeito ou você vai queimar a sua ponte. Agora eu vou mostrar o circuito montado, funcionando, para a gente ver como ficou isso na prática. Estou novamente aqui com o circuito monstro que fiz no primeiro vídeo para testar o transistor tipo 35. São 4 lâmpadas H4 da Philips com consumo de 60 watts. Nesse momento o circuito está consumindo perto de 17 amperes e eu tenho mais 2,6 amperes que passa pela base do transistor que não está passando nesse amperímetro. Agora eu vou tentar medir aqui a temperatura do transistor. Está perto de 55 graus. Eu vou tentar medir agora a temperatura da ponte.
Eu sei que é um pouco mais complicado, porque eu tenho que tentar chegar no corpo negro ali, porque o infravermelho tem dificuldade com alumínio, para medir a temperatura do alumínio. E eu sei que com esses fios aqui esquentam muito também, por causa da corrente, então eu vou fazer as medidas aqui para tentar achar o diodo que esteja conduzindo. Quando for montar esse circuito da ponte num diodo, deixa ele dessa forma, com o corpo dele voltado para cima, para tentar trocar mais fácil o calor dos fios que vão aquecer, da ponte que vai aquecer com o ambiente. Se você deixar ao contrário, esse ar quente vai ficar em volta da ponte e vai atrapalhar na dissipação. Eu vou pôr a mão aqui agora no dissipador e eu percebi que a temperatura no dissipador aqui da ponte está muito mais quente que a temperatura no dissipador só com o transistor, porque aqui a potência é o dobro do que era com outro transistor. Voltei e agora aqui eu tenho minha simulação do meu circuito elétrico simulando um circuito térmico. Tensão significa temperatura. O que for corrente significa potência dissipada. E o que for resistência significa resistência térmica. Então aqui eu fiz uma analogia da resistência térmica do diodo. Então cada diodo ele vai ter uma resistência dele, da junção para a carcaça de 2 graus por watts. Os dois se unem aqui e passam pela resistência térmica entre a junção da carcaça da ponte com o dissipador. Aqui a resistência térmica do dissipador, aqui é apenas um curto, um teste que eu fiz, e aqui o valor da temperatura ambiente. Então são essas características aqui de cada componente aqui no meu circuito. Na minha simulação aqui, eu cheguei no mesmo valor calculado, 99 graus aqui na temperatura da carcaça, em 137,9, 138 graus na junção. Lembrando que na junção o limite desse cara aqui é 150 graus para cada diodo. Então nesse diodo do lado de cá eu também tenho os mesmos 138 graus, ok? Então eu consegui conduzir 20 amperes nesse circuito, mas com um dissipador grande. Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês. Se eu aumentar, tiver uma ineficiência no meu dissipador, vou colocar isso aqui em 1.5. E mandar rodar, olha onde chegou a temperatura na junção. Com uma ineficiência de 0.2 aqui. A sua ponte tem que ser muito bem fixada no dissipador. Você tem que calcular o dissipador, a resistência térmica do dissipador de forma adequada para conseguir chegar nesses valores. Então, eu vou abrir um parênteses aqui no vídeo para mostrar o seguinte. A gente pode simplesmente começar o circuito dessa forma aqui e pegar um valor aleatório para a resistência térmica, uma vez que isso aqui é fixo, isso aqui é alguma coisa próximo a isso, mas também fixo. E o que a gente vai conseguir mudar aqui no nosso circuito? A gente pode mudar a potência dissipada, caso a gente use, por exemplo, uma ponte retificadora com diodo Schottky, que é aquele diodo que consome, que tem uma queda de tensão menor, que é bem mais caro. A variável que a gente pode mexer aqui é a variável resistência térmica no dissipador. A temperatura ambiente, quando nós vamos fazer projetos de temperatura ambiente, a temperatura ambiente aqui mínima tem que ser em torno de 40 graus mínimo. Às vezes o pessoal usa até mais, 50, 60 graus. Vou parar minha simulação aqui e vou colocar ambiente, por exemplo, estou numa balada no Rio de Janeiro, 40 graus, com uma resistência térmica de 1.3 graus. Você foi o responsável pela fonte que vai tocar o som da balada. E a gente começa a balada. A temperatura chegou em 152 graus aqui na junção do transistor, a sua fonte queimou, foi para o espaço e a balada inteira quer te matar. Então, como eu vou dimensionar esse cara aqui? A primeira coisa que eu posso fazer é pegar esse mesmo dissipador que eu tenho aqui, 0.3, e colocar uma ventilação forçada, que vai jogar isso aqui para 0.2 aproximadamente, próximo disso. E vou mandar rodar. A minha temperatura na junção já chegou em 110 graus, que é uma temperatura ok. Ele consegue trabalhar, vai me entregar os 20 amperes.
mesmo que subir aqui a temperatura, sobe do lado de cá proporcionalmente. Então, se subir 10 graus a temperatura, vai subir 10 graus aqui a temperatura na junção. Vou fazer essa simulação. Então estava 110, foi para 120. É diretamente proporcional aqui à temperatura ambiente. Ok? Então eu vou voltar com o meu valor de resistência térmica original. Mando rodar com 50 graus. Explodiu minha ponte. Ok. Então eu tenho que trabalhar esse valor aqui. Ah, Douglas, mas qual o valor de dissipador que eu pego? Como é que eu vou saber qual dissipador que eu uso que tem essa resistência térmica aqui? Novamente, temos que ir lá no datasheet de um fornecedor de dissipadores. Bom, o datasheet mostra o desenho dos dissipadores. Eu não tenho essa noção de desenho, preço e resistência térmica. É uma coisa que a gente tem que trabalhar e aprender a usar. Eu digo para vocês, eu não tenho essa experiência. Tá? Eu já andei dando uma olhada aqui nesses dissipadores. Lógico, né? Vi que os últimos dissipadores aqui eles acabam possuindo uma resistência térmica menor. Né? Eu comprei 2 desses dissipadores aqui, desse cara aqui. Ele possui uma resistência térmica de 0,75. Creio que seja esse que eu tenha comprado. O preço desse dissipador me cotaram em R$ 53,00 cada dissipador. Então eu consigo nesse dissipador conduzir uma potência, né, dissipar uma potência de 100 watts para uma diferença de limiar aqui de temperatura de 75 graus. Caso eu coloque uma ventilação forçada de 4 metros por segundo, terei o 0,2 de resistência térmica que eu disse para vocês. Então a gente pode chegar aqui no catálogo dos fornecedores e olhar qual é a resistência térmica que nos aproxima em relação a custo-benefício. Então eu preciso olhar o valor da resistência térmica e quanto custa o dissipador. Agora, um parênteses interessante é o seguinte: preço é diferente de custo. Por quê? Você pode ter um preço de componente relativamente alto, mas o custo disso no seu produto final pode ser barato. O que compensa mais? Você comprar um dissipador de R$ 54,00 e o seu circuito funcionar sem problemas, ou você comprar um dissipador de R$ 10,00, R$ 15,00 e a sua fonte queimar, o seu cliente vir atrás de você querer te matar, o nome da sua empresa vai para o buraco, porque se queimar isso, por exemplo, numa festa, todas as pessoas que estarão na festa poderão saber que a fonte é sua, ou se você faz algo mais caseiro e as pessoas te conhecem, vão te julgar, achar que sua fonte não funciona, sua fonte não presta. Então tome cuidado com essa relação preço de componente e o custo envolvido em uma eventual falha. Imagina como isso pode impactar negativamente no nome da sua empresa. Então, voltando aqui, vou colocar uma resistência térmica de 0,75. Eu expliquei isso no vídeo anterior, tem algumas perdas, mas eu vou deixar 0,75 aqui só para a gente fazer uma simulação. Eu não tenho esse dissipador ainda comigo aqui fisicamente. Então, coloquei o dissipador, mesmo sendo um dissipador caro, eu cheguei em 141 graus para uma temperatura de 50 graus ambiente. Tá funcionando, tá ok. Montaria esse circuito com esse dissipador aqui desse jeito? Não. Eu, como disse novamente, eu colocaria uma ventoinha em cima desse cara, aproveitaria a ventoinha para dissipar, para jogar o ar dos transistores, para diminuir essa resistência aqui. Ah, então por que você colocou esse cara aqui? Porque caso a ventoinha venha a falhar, eu sei que eu ainda vou conseguir manter o meu circuito funcionando para esse limite. É o que nós chamamos de falha segura. Então você pode fazer um dispositivo, caso a sua ventoinha pare de funcionar, você gere um alarme e você sabe que até você perceber esse alarme, ir lá, desligar o circuito ou tomar alguma outra ação, o seu circuito ainda vai continuar funcionando. Agora eu vou tentar explicar por que uma ponte de 50 amperes conduzindo menos que a metade da corrente nominal queima. Então lembrando que potência é igual tensão vezes corrente. Então no meu circuito aqui eu tenho uma potência dissipada em cada diodo de 19,48 watts.
Então aqui na minha simulação eu tenho uma queda de tensão no diodo de 1 volt e uma corrente circulando de 19,48 amperes, que vai me dar uma potência de 19,48 watts. Então agora eu vou mudar uns parâmetros aqui do circuito para simular o circuito real. Primeira coisa, eu vou diminuir a temperatura ambiente para 25 graus, eu vou tirar o meu dissipador do circuito, agora eu vou desparafusar aqui a minha ponte do dissipador, vou colocar aqui 8, porque é a soma de 2 com 8 vai dar 10 graus por watt, que é aquilo que está no datasheet. Então agora eu tenho minha ponte de diodos dissipando somente o que está na carcaça ali, no corpo da ponte. E vou mandar simular aqui. A temperatura que eu chego é de 375 graus. Lembrando que a máxima temperatura permitida na junção desse componente são 150 graus. É por isso que a ponte queima. Ela precisa de um dissipador. Agora é aquela hora de mendigar like, favoritos, pedir para compartilhar o vídeo, porque tudo isso ajuda na divulgação do canal. Se você tem alguma dúvida, sugestão, ou mesmo crítica para fazer, por favor, poste nos comentários, que eu vou ler e vou tentar responder o mais rápido possível. Lembrando que todos os documentos utilizados para fazer esse vídeo, eles estão linkados na descrição do vídeo. Então você pode clicar nos documentos e tirar suas dúvidas ou chegar à sua própria conclusão. Gostaria de agradecer aí a divulgação do pessoal no Facebook e muito obrigado.